Boa noite, a paz, igreja. Nós vamos orar pelas ofertas e orar pela palavra, amém? Senhor meu Deus, obrigado por essas ofertas aqui que foram depositadas no teu altar, Pai. Papai, que tu venha abençoar cada ofertante, cada dizimista. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos também para aquelas pessoas que estão desempregadas, Pai. Vai trazendo, vai abrindo portas, Pai, de empregos. Para as pessoas que têm empresa, vai abrindo portas de clientes, Pai. E que no final o teu nome venha a ser glorificado. Papai, eu te peço também por essa palavra, Pai, que tu possa me usar hoje como tu bem queres. Vai tirando todo o meu eu, todo o meu achismo, e que tu possa usar a minha voz, e que tua voz, a tua vontade seja prevalecente através da minha vida. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Pastor Eri pediu para louvar. Minha voz por esses dias está só a misericórdia de Deus, amados. Tive uma faringite, aí atacou a voz, atacou tudo, e a gente trabalha com a voz, né? Mas em nome de Jesus, eu creio que Jesus está no controle de tudo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5. É o Sermão do Monte. Mas antes de nós começarmos aqui, eu só queria abrir um parêntese. Obrigado, Gil. Natural, tá, Gil? Por favor, que senão nós não tivemos tempo para falar tudo, né, pela manhã. E o Jonas falando ali que ele cozinhava, né, Jonas? Minha esposa perguntou se eu cozinhava. Eu falei, eu sou Edu Guedes. Primeira vez que ela foi lá em casa almoçar, eu pensava que estava abafando. Fiz uma salada. Olha a grossura da cenoura que eu cortei, amados. Não cabia nem na boca dela. Teve que usar a faca para cortar a salada. E ela falou, você faz bolo? Eu falei, eu sou o rei do bolo. Mas os bolos de caixinha. Aí nós casamos. Eu falei, ela falou, estou esperando até hoje sua promessa. Eu falei, você não deixa eu cozinhar. Aí hoje eu fiz um suco de limão, não foi? Ela falou, que suco gostoso. Eu falei, tá vendo aí? Deus está despertando aí mais um tom. Mas eu falei para ela, pastor Eri, o senhor já comeu o arroz Maria Isabel? Conhece, do Piauí, não acredito. Maria Isabel, que é com arroz com a carne seca, com charque, não é? Essa é a minha especialidade. Só que até hoje eu não fiz para ela porque ela não deixou. Quando eu vou cozinhar, ela não deixa que eu faço. Mas vai chegar o dia. Amém, amados? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, que é no Sermão do Monte, nós vamos fazer aqui um pano de fundo até chegar no Sermão do Monte, muito rápido, né? Nós vemos que desde o Éden, o inimigo, ele sabe as promessas que Deus tem para a humanidade, e ele vai querer abortar esse plano. Com Adão, acredito que ele pensou que era o Messias, foi lá e quis abortar. Depois veio, né, Moisés. Será que é Moisés agora? O Messias? Quis abortar também. E assim nós vemos no decorrer do Antigo Testamento com os profetas, ele imaginando quem é esse Messias que há de vir, e sempre querendo abortar a missão e querendo matar o propósito de Deus, né? E aí, assim é nas nossas vidas. Com Jesus foi a mesma coisa. Ele foi no deserto querendo matar Jesus. E assim é nas nossas vidas, amados. Ele sabe o propósito de cada um de nós aqui. Ele sabe o propósito de cada família que tem aqui. E o que ele vai querer? Ele vai querer matar, não é isso? Mesmo que seja espiritualmente. Ele vai querer abortar o propósito que Deus tem
para as nossas vidas, como pessoa, como família. Mas em nome de Jesus, eu já quero começar profetizando que Ele se levanta para cair na minha vida, na tua vida. Que todo dardo inflamado do inferno seja repreendido agora em nome de Jesus, contra a sua família, contra a minha família, assim como Ele vem fazendo no decorrer do Éden. Mas Ele não vai conseguir. Amém? E nós chegamos no Novo Testamento. Havia uma grande expectativa para a chegada do Messias. Eu imagino essa expectativa. Será que ele vai ser igual ao rei Davi? Ele vai vir com espada, vai ser um guerreiro para decepar a cabeça de todo mundo? Havia uma expectativa para a chegada do Messias. E como o Messias veio? O trabalho dele se realizou, em vez de espada, foi através da cruz, para morrer o terceiro dia e para nos dar vida. E aí nasce Jesus. Depois de algum tempo, Jesus é batizado. Depois ele foi tentado, o Espírito leva ele para ser tentado. E logo após ele começa a ensinar nas sinagogas, a fazer prodígios, fazer maravilhas. E o ministério de Jesus, depois de 30 anos que ele começou o ministério público dele, o que isso nos ensina, amados? Olha a chave aqui que Jesus nos deixou. A preparação faz parte da apresentação, mas primeiro, antes da apresentação, nós temos que nos preparar. Olha a preparação de Jesus aí. Antes da apresentação tem uma preparação. Só que nós vemos nos dias de hoje as pessoas querendo se apresentar sem se preparar. E Jesus não deu essa chave. Nós temos que nos preparar. A preparação é super importante em todas as áreas. No casamento também. Vocês já viram que no casamento não tem, o máximo que tem é curso de noivos, né? Mas para você ser um advogado, ser um biomédico, tem uma preparação. E eu acaco meus botões. Por que não tem uma preparação dessa para o casamento, gente? Algo tão importante. O máximo que tem é curso para noivos. E eu já vou indicar para os solteiros aqui, hein? As 5 linguagens de amor. Quem já leu esse livro? 1, 2, 3, 4, 5. Esse livro é livro obrigatório para solteiros. E se você é casado, leia. Lá fala sobre as 5 linguagens do amor. E aí, Jesus começa o seu ministério. Ele foi rejeitado na sua cidade natal. E ele fez a sua base lá em Cafarnaum, onde foi a sua primeira pregação. Como profeta de casa não tem honra, né? Ele teve que sair de casa, da sua cidade, para ir lá para Cafarnaum. E o Monte das Bem-aventuranças fica em frente, né, ao mar da Galileia. Olha que interessante. Por que escolher essa área? Porque essa área, ela tem uma vasta planície e ótimas condições acústicas para alguém que seja ouvido por muitas pessoas. Na época não tinha microfone. Então Jesus preparou o primeiro sermão dele num local que dava para ouvir muitas pessoas. E a fama de Jesus já tinha se espalhado. No dia de hoje, Jesus já estava viralizado. Jesus usava, amado, uma psicologia reversa. Jesus sabe demais. Ele falava bem assim, ó, quando ele fazia um milagre, ó, não fala que eu fiz isso em você, tá? O que é que o povo fazia? Olha o marketing viral que Jesus fazia, que chama de hoje marketing viral, né? Que Jesus fez. Então, tinha 2 públicos nessa primeira pregação de Jesus
e já pode começar a ler Mateus no versículo 1, por favor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tá bom. Tinham dois públicos aqui. Qual era? Multidão. E qual era o outro? Discípulos. Na multidão, eu creio, não tenho dúvida, tinham famílias que falaram: olha só, vamos lá, porque esse homem que está aí, estão falando que é o Messias. Ele está curando, ele está ensinando, né? Vamos lá, nós temos um filho aqui que está adoentado, e nós queremos a cura. E esse Jesus que estão falando aí, ele cura. Imagine a expectativa, amados, para a primeira pregação de Jesus. Tinha famílias, tinha curiosos. E será que, pastor Rafael, tinha os fariseus também lá nessa pregação? Com certeza tinha fariseus. Então, tinha enfermos, tinha família, era uma multidão. Mas os discípulos. E eis que é chegado o dia da primeira pregação de Jesus, para a família, para solteiro, para casados. Olha que expectativa. Vocês já pararam para imaginar? Olha que honra ver um sermão de Jesus, amados. Você de frente a frente com o rei. Nos dias de hoje, será onde seria o primeiro sermão de Jesus? Será que caberia aqui no Brasil? Será que seria nos Gideões, pastor? Gideões não, né? Pequeno demais. Maracanã, será que caberia o primeiro sermão de Jesus? Hã? Então, imagine os fariseus, né? Perguntando: quem é esse aí que estão falando que está curando? Vamos lá ver. Ele pensa que é o quê? Que é Deus? Assim, o filósofo, né, compadre do Washington, sabe de nada, inocente. Ele era Deus, né? Os fariseus é Deus, ele era Deus. Os fariseus imaginando: quem é esse cara aí? Vamos lá. E outra coisa, se ele falar alguma heresia, nós vamos matá-lo. Imagine os fariseus falando: olha só, trazendo para o dia de hoje, será que ele vai trazer uma exegese, né, da Torá, do Antigo Testamento? Será que ele vai para a linha calvinista ou para a linha arminiana? Eu fico imaginando os fariseus. Será que ele vai fazer uma pregação worship, pastor Carlos? Jesus nunca ia fazer uma pregação worship, né? Esse pastor Carlos é uma benção. Então, os religiosos da época, naquela expectativa, querendo saber qual seria o sermão de Jesus. Será que ele ia pregar pós-tribulacionista? Será que ele vinha com a visão pós-tribulacionista ou pré? Se fosse pós, ele não ia pregar em muitas igrejas. Se fosse pré, também não. Mas tinha uma expectativa para o primeiro sermão de Jesus. Imagine a multidão naquela expectativa. E os religiosos: se ele falar tudo que está fora da lei, nós vamos decepar a cabeça desse aí que fala que é o Messias. Mas Jesus, ele não veio não cumprir a lei, ele veio cumprir a lei. Sabe qual era o grande problema? Era que as pessoas interpretavam a lei de forma errada. Nós vemos lá em Mateus 5,17 que teve uma interpretação. Jesus falou: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Em outras palavras, o problema é a interpretação da lei que era errada. Nós vemos o próprio Satanás levando Jesus com uma interpretação da lei errada. Esse era o problema com os fariseus, que eles interpretavam a lei de forma errada.
E aí, Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Na verdade, ele aumentou, foi a régua, né? Jesus aumentou, foi a régua. Porque lá em Mateus 5:28, ele falou o seguinte: quem olhar de forma impura para a mulher já cometeu adultério em seu coração. Lá em Êxodo, Levítico, fala que se fosse pego um adúltero e uma adúltera, tinha que decepar. Jesus falou: não, agora só de olhar de uma forma impura. Então ele aumentou a régua, sim ou não? E aí tem essa expectativa para o primeiro sermão de Jesus. E olha que interessante, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E olha que curiosidade aqui com Moisés. Moisés foi o grande libertador do povo do Egito. Jesus, o grande libertador da humanidade. Olha que interessante, teve uma lei para matar as crianças, para Moisés não nascer, sim ou não? A mesma lei Herodes fez para Jesus não nascer. Moisés foi para o Egito. Jesus também foi para o Egito para não morrer. Moisés volta do Egito. Jesus também volta do Egito. Moisés foi para o deserto. Jesus foi para o deserto também. E onde eu quero chegar aqui? Moisés sobe um monte com os 10 mandamentos. Jesus sobe um monte com as 9 bem-aventuranças, com uma nova lei que todo mundo queria saber. E aí chega o grande dia. Mateus capítulo 5, no versículo 2. Versículo 3, né? Bem-aventurados os que choram, Isso. pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém. Versículo 3. Jesus começa: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na minha versão aqui, amados, tá? Pobres em espírito, que é diferente de pobres de espírito, amém? Pobres de espírito é coisa, pobres em espírito é outra coisa. Que lá em Isaías 61, versículo 1, vocês podem ler para nós, por favor? Isaías 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Aí, ó. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele falou para um grupo de pessoas aqui, ó, pobres em espírito. Daniel, quem era esse grupo? Era o grupo que, trazendo para os dias de hoje, eram desprovidas de bens materiais. Já viu pessoas desprovidas de bens materiais que não ligam para a riqueza? São essas pessoas que Jesus estava falando. Mas também tem pessoas que são desprovidas de bens materiais e que querem ser, né? Lá no Nordeste, pastorinho, não sei se lá no Piauí tem esse. São pessoas do pé rapado. Pessoas do pé rapado que querem ser, né? Jesus estava falando para as pessoas humildes, pobres em espírito, as pessoas que não têm nada a oferecer a Jesus para barganhar com Ele. Jesus estava falando para essas pessoas. São os que entenderam que nada tem. São pessoas que nu nasci, nu morrerei. São pessoas que entenderam que está de passagem aqui nessa terra. São para essas pessoas que Jesus estava falando, para essas famílias que Jesus estava falando. E o pastor Aquiles falou algo interessante aqui pela manhã, que nós não vamos entrar com bagagem no céu. Foi, pastor Aquiles? Esse grupo aqui encontrou um tesouro, que é Cristo, que todo o restante perdeu o valor. São para esse grupo de pessoas que Jesus estava falando. Ele começa:
são pessoas que Mamon não consegue alcançar esse tipo de pessoas. Pode oferecer, essas pessoas, elas não se vendem por bens materiais. Em outras palavras, Jesus estava falando, olha só, bem-aventurados, o termo significa feliz, né? Feliz são aqueles pobres em espírito. Em outras palavras, Jesus estava falando, pobre em espírito, fica triste não. Não fica triste não. Vocês podem ver lá no Facebook pessoas viajando e você sem R$1 no bolso, pessoas, né, tirando onda. Fica triste não. Não fica triste não, sabe por quê? Você tem uma recompensa. Ei, pobre em espírito, qual que é a recompensa? O reino do céu te aguarda. Aleluia. Essa é a recompensa para o pobre em espírito. Então, se você está nesse grupo de pessoa, não fica triste, porque você às vezes olha na sua conta bancária, por exemplo, só tem 99 centavos. Jesus fala, fica triste não. Não fica triste não, se alegra, porque eu tenho uma recompensa para você. O reino do céu te aguarda. E agora, imagine os fariseus. Que história é essa? Esse Jesus está maluco, é? Como é que ele vem falar um negócio desse? Sendo que eu tenho que ficar alegre, sendo que isso me faz triste. Quem ele pensa que é? Eu pensei que ele ia falar, bem-aventurado aqueles que ficam orando de um lado para o outro, igual nós fazemos. Como que ele vem com o primeiro discurso desse? Bem-aventurado os pobres em espírito, que história é essa? E se eu tivesse um tema para dar para essa ministração de hoje, seria o paradoxo da felicidade. As bem-aventuranças é o paradoxo da felicidade. E aí Jesus continua, em outras palavras, fica triste não, chora não, fica triste não, porque eu tenho uma recompensa para você. E aí continuando no versículo 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados. Só o 4, por favor. Fica esperta, minha esposa. Agora ele fala para os que choram. Esse grupo aqui é para os que choram. Na época, o choro era principalmente as pessoas que estavam em luto ou se lamentando pelos pecados. E aí, lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5. Leia, por favor. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Glória a Deus. Esse grupo aqui, ele estava para as famílias que estavam chorando. Esse grupo aqui, ele estava falando para as pessoas, olha só, que infelizmente, né, pessoas que muitas vezes estão sorrindo no rosto, mas a alma está chorando, a alma está gritando. Ele estava falando para essas pessoas, ele estava falando para essas famílias aqui. Eu quero te falar, eu não sei qual é o teu problema hoje, eu não sei qual é o problema na tua família que você está passando hoje, eu não sei. Talvez é uma crise financeira, talvez é uma crise no casamento, talvez é um problema de saúde. Jesus está falando assim: você que está chorando aí, chora não, fica triste não, porque você vai ser consolado. Você vai ser consolado. O que está escrito lá em Apocalipse 21:4, olha só. Aqui ele estava falando para as pessoas que choram. Tinha um grupo de pessoas que estavam chorando, que ele sabia que estava chorando. Deu tchute aí, Elias.
Vai lá. Ele lhe enxugará todos os seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma promessa para você que está chorando. Tem uma promessa para você que está chorando. Você vai ser consolado. Tem uma promessa. E ele estava falando para esse grupo aqui. Em outras palavras, ou você que chora, fica triste não. Fica triste não. Você vai ser consolado. Você vai ser consolado. E os fariseus, como é que estavam? Esse Jesus, eu não estou entendendo esse cara não. Como ele pode falar que alguém está feliz chorando? Vamos ver na Torá se ele está falando alguma heresia. Até então eles não acharam nada para incriminar Jesus. E Jesus continua. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eles estavam falando aqui para o grupo de pessoas, grupo de famílias que entenderam a vida de Jesus, que entenderam sofrer o dano. Amados, é fácil sofrer o dano? É fácil sofrer o dano? Não é fácil. É fácil você abrir a mão dos seus direitos? É fácil, amados? Não é fácil. Mas quando eu aprendi que sofrer o dano faz parte da caminhada cristã, o fardo ficou mais leve. Então, ele estava falando para esse grupo de pessoas que sofrem o dano, pessoas humildes. E aí Jesus, em outras palavras, falou bem assim: humilde, fica triste não, porque você vai receber a terra por herança. Não fica triste. E aí ele continua, versículo 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui ele estava falando para um grupo de famílias e um grupo de pessoas que não querem fazer justiça com as próprias mãos. São pessoas que abominam a injustiça e fazem o que é reto diante do Senhor. Seja feita a justiça do Senhor, não a minha. E nós, amados, como seres humanos, nós temos sempre, às vezes, nós queremos fazer a nossa justiça, sim ou não? Mas olha só o que Isaías fala da nossa justiça. Isaías 64, versículo 6. Olha que Isaías fala como que é a nossa justiça. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Trapo de imundícia na época, amados, não tinha absorvente, tá? Era o que as mulheres usavam, os panos. E aí Isaías está falando que a nossa justiça não passa disso, de um trapo de imundícia. Sabe qual é o problema? Que às vezes nós queremos colocar a nossa mão. Tem um testemunho de um pastor amigo meu, que no serviço dele foi acusado de roubo. Ele foi acusado de roubo. Ele falou: Daniel, eu chegava num restaurante, as pessoas falavam: olha lá, ó o pastor ladrão. E ele calado. Ele não agiu com a mão dele, ele não agiu com a justiça própria. Ele deixou Deus agir. Ele deixou Deus vir com a justiça dele, não do homem. O que aconteceu? Depois de algum tempo veio à tona e foi comprovado que ele não era o ladrão. O que ele fez? Ele tirou a mão dele, deixou a mão de Deus agir na causa. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei, mas eu quero dizer: a justiça de Deus está no controle. Eu não sei o que está acontecendo de repente na tua família, eu não sei, mas entenda que a justiça de Deus vai se cumprir. E os fariseus estavam como? Esse Jesus está, como é que ele fala um negócio desse?
trazendo para os dias de hoje, é olho por olho, dente por dente, faca por faca e pente por pente. Não é assim que acontece hoje, amados? Mas aí, olha o que Jesus fala: ô você que tem fome e sede de justiça, fica triste não, se alegra, porque você vai ter uma recompensa. Essa justiça, ela vai ser saciada, serão satisfeitos todas as justiças que você busca. Fica triste não. E Jesus continua, versículo 8: Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericórdios, ele está falando para um grupo de pessoas que tem empatia por outras pessoas. São pessoas que são sensíveis ao sofrimento do próximo. E aqui, glória a Deus, nós temos uma igreja que se compadece pelo próximo. Nós temos um trabalho chamado Resgate, que vai para a rua e vai se compadecer pelo próximo. E o que Jesus fala aqui: ó, você que é misericordioso, fica triste não. Fica triste não, sabe por quê? Às vezes você está tendo empatia pelo próximo e você não está vendo resultado. Muitos falam que o trabalho de rua, pastor Carlos, é um trabalho de enxugar gelo. Não é isso? Mas não é. Muitas vezes bate uma tristeza na gente. Poxa, mas eu estava cuidando de fulano, de Beltrano, eu estava cuidando pelaquela família, mas a família desandou. Aí às vezes bate uma tristeza em nós, e Jesus fala para nós: ô, você que é misericordioso, fica triste não. Não fica triste não. Sabe por quê? Porque você vai obter misericórdia. Fica triste não. E os fariseus estavam como? Esse Jesus aí, gente, o que está acontecendo com esse Jesus? Não tem misericórdia com a gente. E Jesus continua, versículo 8, né? Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. São pessoas que defendem a santidade. São pessoas que são puras no seu interior, sequer suspeitam o mal das outras. E os fariseus estavam como? Que história é essa? De santidade, puro de coração. Conversa fiada desse Jesus aí. Mas não tinha como eles acharem nenhuma falha em Jesus. E Jesus, em outras palavras, fala: ô, você que é puro de coração, fica triste não. Ô, você que é solteiro, está em santidade já há muito tempo, fica triste não. Sabe por quê? Porque você verá Deus. Você que é puro de coração, você verá a Deus. E continua, versículo 9: Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui ele estava falando para essas pessoas que nunca aparecem em meio de confusão. Aqui ele estava falando para um grupo de pessoas que desfrutam da paz de Cristo e derramam essa paz por onde passam. Já viu pessoas assim, amados? Que desfrutam essa paz, não estão metidos em confusão. Essas pessoas são do ministério da reconciliação. E os fariseus estavam como? Que conversa de humildade nada. Nós vamos sentar, é a bolacha, é o tapa. Esse Jesus está meio loucão. E aí Jesus continua, versículo 10: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. São pessoas indesejadas por aqueles que gostam de coisas erradas. Já viu quando você está no serviço lá, que tem a panelinha do esquema, e você se posiciona, você vai ser perseguido. Por quê? Você não está fazendo parte ali daquela panelinha. Então,
quando você não entra no esquema sujo, você passa a ser perseguido por causa da justiça. E os fariseus estavam como? Ih, conversa. Nós estamos cobrando imposto aqui, fazendo caixa 2, e esse Jesus vem falar disso para nós. E Jesus, em outras palavras, falou: você que é perseguido, fica triste não. Sabe por quê? Você tem uma recompensa, porque o reino dos céus te espera. E aí continua, nós vamos finalizar, amados. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Estava falando para um grupo de pessoas aqui que sofrem calúnia, sofrem difamação por causa da causa de Cristo. E você já se perguntou hoje, amados, como a igreja está acovardada diante de tudo que está acontecendo? A igreja está acovardada, a família está sendo atacada, e nós estamos acovardados como cristãos, como família. Os profetas, amados, na época, eles morreram por causa de Cristo. E hoje, o que nós estamos fazendo? E nós, como família, em nome de Jesus, nós não aceitamos a sexualização nas escolas para as nossas crianças. Nós não aceitamos uma afronta contra a nossa família. Nós não aceitamos. Nós temos que nos posicionar. Nós não aceitamos o aborto como política de Estado público desse país. Nós não aceitamos, ou nós vamos nos acovardar? Nós não aceitamos. Nós temos que nos posicionar. Como família judaica cristã brasileira, nós temos que nos posicionar. Nós não vamos nos calar por esse sistema progressista que quer acabar com a família. Amados, ou só eu que tenho essa revolta? Não é possível. Tudo que está acontecendo vai ser legalizado o aborto, amados. E nós vamos aceitar isso sorrindo, sendo que não está acontecendo nada. Nós temos que, todas as formas, foi falado aqui os direitos, dos direitos humanos. Direitos humanos não. Criança do adolescente é muito importante. A família é resistência. A única instituição hoje que está resistindo é a família. E nós não vamos nos calar. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não vai. E eu quero parafrasear com Jesus: a porta do inferno não vai prevalecer contra a nossa família. Em nome de Jesus. E agora, Daniel, essas bem-aventuranças de Jesus, eu não consigo de repente cumprir 2 ou 3 delas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. É impossível cumprir o Sermão do Monte nos dias atuais. Daniel, é impossível cumprir. Olha só, eu quero te dar uma boa nova. Somente um conseguiu cumprir essas bem-aventuranças. Jesus estava falando dele mesmo, porque ele não era fariseu para falar aquilo que ele não estava fazendo. Então, Jesus estava falando dele mesmo nessas bem-aventuranças. E aí, olha o que acontece. Como que eu vou conseguir essas bem-aventuranças? Se eu estiver enxertado em Jesus, eu vou conseguir todas essas bem-aventuranças, em nome de Jesus. Daniel, ele foi essas bem-aventuranças sim. Ele era pobre em espírito, ele chorou. Ele era humilde, ele tinha fome e sede de justiça. Ele era misericordioso. Ele era puro de coração. Ele era perseguido, ele era insultado, ele era caluniado. E ele está nos chamando para sermos igual a ele hoje. Ele está nos chamando para ser igual a ele hoje. Para finalizar, se
Se você é pobre em espírito em Cristo Jesus, aleluia, o reino do céu te aguarda. Se você está chorando, eu não sei qual é o teu choro, mas se você estiver chorando em Cristo Jesus, esse choro você vai ser consolado. Se você, em nome de Jesus, for misericordioso em Cristo Jesus, você vai obter misericórdia. Se você for puro de coração em Cristo Jesus, você verá Deus. E se você está sendo perseguido, eu não sei qual é a sua perseguição, em Cristo Jesus você será chamado filho de Deus. Se você está sendo insultado, está sendo caluniado, você vai ter uma recompensa. O reino dos céus te aguarda. O céu te aguarda, meu irmão. Então hoje, se você está sendo insultado, caluniado, você tem uma recompensa. Você está chorando, eu não sei de repente qual é o teu choro, eu não sei. De repente, conforme eu falei, de repente uma crise no seu casamento, de repente uma crise financeira, mas você tem uma recompensa. Hoje, você crê que esse choro pode parar, esse choro hoje? Quem crê? Quem crê que esse choro pode cessar hoje? Então nós vamos, pode se levantar, nós vamos orar aqui. Nós vamos orar e no final dessa oração nós vamos cantar um louvor. E eu gostaria que você se atentasse para esse louvor. Senhor meu Deus, eu quero te pedir, Pai, aqui como igreja, como ministro do Senhor Jesus, e eu quero profetizar em cada família aqui. Cada família que está em crise no casamento, cada família que está com o filho nas drogas, cada família que está numa crise financeira, que está num problema de saúde, eu quero, em nome de Jesus, profetizar em cada família aqui, que esse choro, ele vai cessar a partir de hoje. Basta nós crermos em nome de Jesus.